E nossa primeira participação masculina no Desquarentei, aqui o delegado Emerson Wendt, especialista em crimes cibernéticos, em um momento onde a gente fala muito deste assunto e poucos conhecem a respeito. Então, o nosso papel hoje aqui, meninas, é tentar entender um pouco mais. Emerson, as últimas situações, o último mês de tanta apreensão nos pais pelo comportamento dos adolescentes, dos jovens nas escolas. Muita responsabilidade nas escolas, às vezes até culpando a escola, quando na realidade, pelo menos no meu entendimento enquanto mãe, é de que essa educação começa em casa. Esse olhar atento do comportamento começa em casa. Hoje os nossos filhos estão inseguros dentro da própria casa. Queria que tu falasse um pouco disso e como a gente pode controlar. Bom, em primeiro lugar, Thaís, obrigado pelo convite. Jamile, Adriana também, uma honra para mim, né, poder participar do Quarentei. Primeiro homem aqui. Primeiro homem. E é um prazer. E principalmente para falar de um assunto... E cinquentou, né? Quase 50. Quase cinquentando, viu? Enfrentando os desafios também. Enfrentando os desafios, mas me sentindo ali com 35, 40 também, né? Mas é isso. É justamente a idade. A idade é só um número. A idade é só um número, tá na cabeça, justamente. Enfrentar o desafio a cada dia, e o desafio é justamente isso, também ser pai, ser mãe, compreender, né, os filhos adolescentes, filhos em ambiente escolar e tentar fazer aquilo que é importante, né? Embora, né, a gente fale muito, assim, existem aplicativos para monitorar filhos, existem aplicativos para fazer esse controle de geolocalização, do que eles fazem, né, utilizando os dispositivos, seja um celular, seja um computador, mas eu falo isso há muito tempo. A primeira regra de qualquer processo de monitoramento do filho é uma conversa. Estabelecer uma conversa de quais as possibilidades, inclusive de como vai ser o monitoramento. Ou seja, de como vai ser esse controle, porque existem... Agir abertamente. Agir abertamente. Dialogar e não só fazer o monitoramento sem... Tem muitos pais que, no meu ponto de vista, erram fazendo monitoramento sem conhecimento dos filhos, para saber o que tem de errado, quando, na verdade, seu filho, né, muitas vezes sabe do monitoramento, ele vai tentar burlar. É natural do ser humano burlar as regras. Regras, eu sou da área do direito, a gente diz regras existem para serem desrespeitadas. Essa é a basilar. E o ser humano faz isso, ou seja, desrespeita as regras. Mas a conversa dá uma ideia de confiança, ou seja, de um voto de confiança do que o filho recebeu em relação à conduta do pai. E é muito melhor estabelecer esse tipo de diálogo junto com o processo de monitoramento, seja um aplicativo que monitore localização, ou o tempo que conversa, ou seja, existem possibilidades de você estabelecer um tempo máximo de conversação, de utilização do computador, de utilização... Não precisa dizer assim, você tem 2 horas. Não, o dispositivo faz isso. Já tem aquele controle do tempo, pode né? Ter aquele controle do tempo. E de controle do que é acesso, ou seja, você pode bloquear determinados perfis, né? Mas eu nunca reputo isso como ideal. Isso é assumir a responsabilidade também do que o filho pode fazer. Não quer dizer que ele não vai desrespeitar. Se ele desrespeitar, existe um próximo passo, né, daquilo que a gente estabelece como uma possibilidade de sanção, ou seja, desrespeitou, perde o acesso. Perde o acesso, perde o dispositivo. É dar limites. É dar limites, né? E trabalhar isso junto com a questão do colégio. A escola, na verdade, é onde a gente busca a formação de conhecimento científico, matemática, português, ou seja, de conhecimentos que a gente não consegue passar no ambiente doméstico.
Então, por isso que o filho vai para a escola, né? Outros países Agora, cabe aos pais educar e dar esse direcionamento. O que muitos pais fazem é tentar repassar essa responsabilidade para os colégios, né? Dentro do ambiente doméstico que se começam as primeiras instruções de não prática de bullying, ou seja, de saber fazer o que quando for vítima de bullying. O preconceito, todos esses processos. Então, por isso que é importante já chegar no ambiente escolar já com algumas noções, ou seja, daquilo que é importante fazer. O colégio, claro, ele vai procurar amplificar isso na formação de cada uma das crianças, dos adolescentes que ali estão. Mas isso também é muito da questão da educação dentro de casa, né? Daquilo que é levado mesmo que... Eu queria fazer uma... Oi. Diga, Adri. Uma pergunta para o delegado. É o seguinte, né? A novela que recém acabou, ela mostrou muito esse cenário da dependência e outros casos, inclusive, mas eu queria fazer a pergunta sobre isso. Como saber a hora que o nosso filho ultrapassou o limite, que não tem mais controle? Bom, vai depender de como isso for estabelecido por você em relação a ele. O que acontece muitas vezes quando não há regra nenhuma, de você só saber que ultrapassou depois que alguém veio falar para você ou você recebeu uma ligação do colégio, né? Se você tiver uma conversa anterior, por isso que eu digo a principal regra é a conversa anterior, o seu filho ele vai se sentir na liberdade de, antes que o problema chegue pelas vias transversas, de poder te comunicar, olha, aconteceu tal coisa. E essa abertura é o mais importante. O filho sentir confiança nessa conversa entre amigos, na verdade, né? Se sentir confortável. E em relação a esse controle, assim, como saber quais pontos que a criança ou o adolescente ele dá essa indicação de que ele está dependente. Ou está, ou está em ambientes que não são adequados, ambientes de incitação ao ódio, incitação à violência. Sim. Como é que ele cai? Quais são as ciladas? Tem essa indicação. Isso é indicado justamente na questão da mudança de comportamento. Mudança de comportamento, mudança de hábitos, muitas vezes na questão do horário de dormir, do horário de acordar, a questão da agressividade, ou até da alimentação, né? Muitas vezes isso acaba influenciando o aspecto psicológico, de uma pressão, ou seja, de um bullying no ambiente escolar refletir no físico, né? Ou seja, porque não é só uma violência psicológica, é uma violência física também na criança e no adolescente, que acaba repercutindo na questão da não alimentação ou na alimentação deficitária. Então essa mudança de comportamento ela tem que ficar, de certa forma, visível para os pais, para que eles possam abrir um diálogo, ou se eles não souberem enfrentar, que muitos pais não sabem enfrentar. É difícil enfrentar isso. Porque eu vejo muitos pais hoje não tem tempo, é uma vida corrida, trabalhando, às vezes não consegue ter esse olhar. E geralmente, Thaís e doutor, isso vem numa sutileza muito grande. Então, os pais, sempre assoberbados, sempre ocupados demais, eles acabam não percebendo esses detalhes que os filhos vão dando sinais, a falta do sono, a alimentação, como o senhor falou. E eu acho que o senhor tocou num ponto muito importante. A maioria dos pais transfere a responsabilidade para a escola, esperando que ela tome conta dos seus filhos enquanto vocês estão ocupados. Então, assim, é uma troca, né? Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. É o meu pensamento. Eu acho que a família tem que ficar sempre muito atenta e sempre junto com a escola, observando, porque a gente conhece os nossos filhos dentro de casa, não é isso, Sim. doutor? Na rua, eles são outras pessoas. Geralmente, isso acontece. E essa observação detalhada,
infelizmente, muitos pais deixam passar e quando vê o problema que era sutil, se tornou em cortes na pele, se tornou em agressões aos amigos e a gente tem observado que o número de incidentes quanto a isso vem aumentado muito e cada vez mais com menor idade. As pessoas sofrem bullying já desde muito novas. Outra... Pode falar, era isso que eu ia falar. Uma outra coisa que me ocorreu agora, até em razão desse problema grave que a gente teve nas escolas, a partir de uma situação no Brasil, foi da proliferação de fake news, de vários processos de desinformação, que muitos pais simplesmente, ao invés de conferir a informação, repassavam ou de Era conversar. Um pânico coletivo. É um pânico coletivo, né? Ou seja, é claro que todo dia 20 de abril no mundo todo é um dia preocupante no ambiente escolar em razão do aniversário do caso de Columbine. Exato. Né? Ou seja, fez 19 anos ou 24 anos, não recordo. Não recordo também. Eu sei que não é um número fechado. Mas é um episódio... Mas é um episódio que chama atenção, muito. né? E o caso de Suzano também. E aí, como eu vivenciei bastante o caso de Suzano, porque eu estava como chefe da inteligência na Secretaria de Segurança do Estado, a gente passou praticamente 3 meses monitorando Deep Dark Web, onde o pessoal se comunicava e, de certa forma, organizava os ataques. E de que forma vocês percebem isso? Como é que funciona, assim, para nós leigos, né, que não entendemos? Na verdade, os movimentos na internet a gente consegue acompanhar por várias peculiaridades, né? Nesse período agora houve um movimento muito intenso de comunicação destes jovens, né, principalmente sedizentes vítimas de bullying. Eu não estou dizendo que não foram, eu acredito que foram e por isso estão se manifestando ali, mas tem muitos também aproveitadores que aproveitam. É como se fosse uma comunidade? Não é uma comunidade que está ali reunida, né, ou seja, que se formou. Ela se formou pelo processo que aconteceu depois do caso, né, de Santa Catarina, e justamente pela condição. E o que eles geralmente utilizam? O mesmo linguajar, mesmas hashtags, mesmo padrão de fotografia. É uma tribo. É uma associação a um determinado perfil, eu diria assim. Porque eles utilizaram muito a vinculação ao perfil do atacante de Suzano. Ou seja, então, tem semelhança. Eles pegaram muito daquele caso de 2019 para justamente manifestar, dizendo que iam fazer ataques, etc. e tal. Isso começou numa rede que a gente utiliza bastante, eu pelo menos utilizo, que é o Twitter. Sim. E aí o Twitter, em razão das demandas judiciais e policiais do Brasil, começou a derrubar esses perfis. Eles foram numa outra rede totalmente nova e desconhecida no Brasil, mas é gerenciada por brasileiros, e começaram a utilizar, e inclusive vários aproveitadores, vejam bem, né? Ou seja, adolescentes se manifestando ali em razão da questão do bullying, de ataque, etc. e tal, e os aproveitadores estelionatários criando vaquinhas para promover os ataques em escolas. Imagina. Então, surreal isso. Na verdade, se aproveitando da situação de adolescentes e outros perfis, né? E essa rede foi derrubada recentemente também. Uma ação policial de vários atores que também colaboraram na identificação dessas pessoas. Mas é interessante que os pais, nesse momento, Thaís, Adriana e Jamile, sejam responsáveis também nesse aspecto. Quando receberem esse tipo de informação, eu vejo 2 caminhos. O primeiro caminho é a direção da escola. O que tem de real disso? Né? O outro caminho é encaminhar para os órgãos de polícia. E não simplesmente repassar isso em grupos e criar uma lógica de pânico. Não, a gente percebe uma lógica de isso. Medo, né? A Jamile compartilha muito isso comigo. Temos um grupo em comum dos nossos filhos. E é exatamente isso que tu está dizendo. A gente percebe todo mundo recebendo uma informação, viralizando aquilo, compartilhando aquela informação, criando um pânico maior.
A gente acaba criando a nossa própria história, a nossa própria conclusão. Muitas vezes a escola se manifesta e a gente também já não compreende muito aquilo que a escola está repassando, justamente para querer amenizar, que não criar pânico. Sim. E os pais querendo já providências imediatas. Então, às vezes os pais ouvem tanto essas fake news e absorvem tanto que quando a escola fala que aquilo não existiu, a gente acha que a escola está sendo omissa e irresponsável. Exatamente. Mas é uma loucura. Aí tem uma questão, assim, ó, vou dizer de um caso aqui da região metropolitana de Porto Alegre, em que supostamente seria um ato praticado numa escola, um áudio notadamente de uma pessoa com sotaque do Rio de Janeiro, falando o nome de uma escola que tinha na cidade, só que na verdade, se você pesquisar na internet, tem pelo menos 10 escolas com esse nome em todo o país, inclusive no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e na cidade em questão. Mas o sotaque era do Rio de Janeiro, não era aqui, falando referências. O que gerou? Gerou pânico na cidade. Gerou pânico no ambiente escolar em razão disso. Só que a característica da pessoa não era originária, ou seja, o linguajar... É que as pessoas já estão inflamadas com aquilo. E elas não prestam atenção em pequenos detalhes que são importantes. Emerson, e quais as ferramentas que os pais podem usar hoje para fazer esse controle? Existem ferramentas, por exemplo, em dispositivos Android, em dispositivos Apple também, e também em computadores. O próprio Windows, né, que é o sistema operacional mais utilizado, existe um controle parental ali. Bom, eu não sei, né? O negócio é procurar no Google, procurar no... Até antivírus, Thaís, né? Ou seja, quando a gente contrata um antivírus, tem alguns que têm um sistema de controle parental. Então, quando vincula ali a conta, ou seja, você instala no celular do filho, já tem uma forma de monitoramento e tem outros processos de acompanhamento de localização, etc. e tal. Se você tem uma confiança maior com o filho, né, ou seja, saiu de casa, compartilha a localização pelo próprio WhatsApp ou por algum outro aplicativo, né, ou seja, são formas de também monitorar, de acompanhar, né, nesse processo e orientar, né, ou seja, orientar na questão do que pode acontecer, aquelas coisas óbvias. Eu sempre digo assim, a gente peca por não fazer o óbvio. O que é o óbvio em termos de Oi, pode falar. Esse aplicativo de localização é importante para todo mundo. Sim. É uma segurança, né? E vou dizer, em termos da lei, Adriana, né? Em termos da lei, é obrigação dos pais monitorar os que os filhos fazem. É mesmo? Sim, porque existe uma responsabilidade objetiva dos pais em relação às ações dos filhos, em termos civis. Então, se um filho, utilizando a internet, pratica bullying em relação a outra pessoa, utilizando o ambiente virtual, até mesmo escolar, e o outro pai ingressar com ação de reparação, ele é o responsável. E ele é responsável objetivamente. É a mesma questão de quem contrata um trabalhador, ou seja, o empregador é responsável objetivamente pelos atos do empregado. A mesma lógica se aplica à questão do filho. Isso está no Código Civil brasileiro. Então, quando as pessoas me perguntam assim, o pai pode monitorar o que o filho menor de idade faz? Ele deve. Eu tenho uma pergunta para complementar. Fale. Doutor, é importante a transparência sobre o monitoramento com os filhos? É importante eu falar para o meu filho que ele está sendo monitorado? Eu faria isso. Eu sempre trabalho nessa lógica porque eu parto da primeira regra. A primeira regra é a conversa com o filho, né? Ou seja, você vai ser monitorado. Ou seja, eu vou te dar um celular, ok? Você está me pedindo um celular, mas ele vai ser monitorado. Ok? Aceita? Ok. Né? Quais as regras? Então vai ter uma regra assim, assim, assado. Bem clara. Bem clara. Se descumpriu, perde o acesso, perde o direito de uso de celular, etc. e tal. Ou seja, é uma forma, né, de
de trabalhar essa questão, né, de como é o comportamento da adolescência. Nós já fomos adolescentes. A gente sabe como é. A gente sabe como é, né? Então a gente sabe como, inclusive, desrespeitar as regras que foram impostas. Então a gente tem que procurar também compreender, né, voltar mentalmente ao nosso tempo de adolescente para ver como é que funcionava a nossa mente, porque nossos filhos muitas vezes são reflexos daquilo que nós somos. Pela sua experiência, quais seriam os melhores procedimentos nas escolas para combater essa violência? Eu vejo uma deficiência muito grande, Thaís, nas escolas em 2 aspectos. Primeiro, educação digital. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela fala sobre a questão de procedimentos contemporâneos de educação, inclusive estabelecendo a partir de 2018 uma necessidade de uma educação em relação ao bullying. Mas eu vejo isso muito ainda fechado. Entendi. Tem muitas escolas que negam existir bullying, quando a gente sabe que, na verdade, é difícil não ter uma situação de bullying nesse período, porque, infelizmente, é um período em que crianças estão aprendendo a se relacionar. Infelizmente, ainda existem escolas que proíbem crianças atípicas. Então, para a gente ver como é complicado isso. Sim, não trabalham a questão do preconceito. Da inclusão. Exatamente. Ou ainda trabalham a lógica, né, de uma família, vamos dizer assim, natural, normal, né, de pai e mãe, quando a gente já tem famílias, né, hoje diferentes. Totalmente então, diferentes. Ao invés de trabalhar, já tem escolas, e trabalhar inclusive, a aceitação disso, né? Tem escolas que trabalham muito bem, assim, ao invés de trabalhar dia dos pais, o dia das mães, trabalham dia da família, né? Independente de qual é a formação familiar. Eu acho que isso é legal. Acho que isso é um processo bem interessante de se trabalhar. Mas a escola hoje, né, trabalhar isso não só para os alunos, mas com os pais, porque o pai, isso que a gente está falando do pai reconhecer que o filho está sendo vítima ou é autor de bullying. Acho que reconhecer que é autor é mais difícil. É mais difícil ainda. Bem mais difícil. Mas tem uma lógica na questão do bullying. Geralmente toda vítima também passa a ser um autor em algum momento de algum tipo de reação. Então, se a reação dela não consegue ser na mesma proporção, ou seja, de um bullying verbal, muitas vezes a reação dela pode ser até de agressão, porque é a forma que a criança vai ter de se defender. Então, por isso que é importante as escolas trabalharem isso até melhor que os pais. Isso acho que a escola tem a obrigação de trabalhar, ou seja, de levar o ambiente escolar até as crianças, aos adolescentes, o que é o bullying, quais são as características, e também trabalhar isso com professores. Porque tem muito professor que ainda não está preparado para lidar com isso. Também não a gente está preparado. Existe bullying que acontece durante a aula e o professor ele precisa estar atento. Reconhecer esse aspecto, né, conversar, até notificar a direção eventualmente, mas também eventualmente chamar pais, né, para estabelecer, especialmente quando há algumas turmas com maior risco, ou seja, os colégios eles podem trabalhar isso. Mas né? Aqui, vamos fazer uma diferenciação entre as escolas públicas e escolas particulares. A gente também vê isso, que nas escolas públicas talvez o diálogo consiga acontecer de uma forma um pouco mais equilibrada. Quando a gente parte para escolas particulares, é mais difícil. A gente vê uma relação muito clientelista. Sim. Né? Onde os pais estão ali, estão pagando e eles querem os resultados. Não quero que tu me chame para me dizer isso. Né? Não é mais ou menos isso, é isso. É isso, né? É isso. Infelizmente é isso. Na verdade, a gente, como a gente está pagando, na verdade a gente paga o Estado também, né? Ou seja, a gente paga nossos impostos, então a gente esperaria do Estado a mesma lógica, mas eu digo que é muito mais fácil lidar, talvez, com bullying em ambiente das escolas públicas do que no ambiente privado. Onde tem uma intervenção do Estado direta. Sim. Ali, né?
Por isso que eu ainda acho que na questão do ambiente escolar é interessante o uniforme, porque o uniforme acaba deixando todo mundo igual. É segurança, é igualdade. Eu também sou... Mas aí tem uma outra regra, né? Ah. Orientar as crianças a não publicar foto com uniforme, né? Olha que dica boa, meninas. Por quê? Porque é uma foto do uniforme, sabe onde estuda, onde está, horários, né? Aí hoje em dia, com a velocidade da internet, é tão difícil manter esse sigilo, é muito complicado, viu? Mas assim, o que eu vejo, já vi muita coisa, viu, Adriana, nesse ponto, e assim, vi criminosos coletando informações de pessoas a partir, né, dos filhos, a partir da esposa. Se a gente pegar um caso recente assim da criminalidade organizada no Brasil, na verdade foi na América Latina, mas de uma facção brasileira que coletou informações da geolocalização de uma recém-casada com um promotor paraguaio, mas que ela publicou uma foto com uma geolocalização da Bolívia. Sim, eu acompanhei esse caso. E eles foram executar o promotor na lua de mel. Na lua de mel. Eu estou falando de um caso envolvendo adultos, mas as crianças, acredito que a gente possa orientá-las, né, justamente a evitar de postar geolocalização, fotos com uniforme, que isso acaba identificando a rotina, porque se ela posta foto, né, tem uma determinada idade, as pessoas podem saber qual a turma que ela vai frequentar e quais os horários. Então, se o criminoso sabe quais os horários, sabe mais ou menos o horário de deslocamento dos pais. Né? Então, tem que ter todo um cuidado nesse sentido e não custa evitar. Eu acho que não custa evitar, mesmo assim, nas questões do nosso dia a dia, né? A gente está num local, eu sempre sugiro assim, posta uma foto, uma localização, depois saiu do local. O risco diminui bastante. Bastante. Né? Meninas, agora eu vou mudar um pouco o assunto. E já que nosso podcast é dedicado às 40 mais, às mulheres mais velhas, que muitas vezes acabam caindo em ciladas na internet, às vezes levadas pela solidão, ou levadas justamente pela paixão. Quais são as orientações para nunca se cair em ciladas? Olha, isso vale para os dois, né, para os dois sexos. Masculino e feminino, ou indiferente da orientação sexual também. Por que eu digo isso? Porque se para o homem tem o golpe da novinha, para a mulher tem o golpe do militar, ou seja, a lógica do romance scam, que a gente chama, né? Ou seja, os scammers do amor. Criminosos que ficam procurando pessoas que na internet, que estão dispostas a algum relacionamento. Tem um documentário, né? Documentário Netflix, que é o do Tinder, né? Sim. Aquilo ali é incrível. Não, porque na verdade quando você está, eu não digo nos sites de relacionamento, né? No Tinder, etc e tal, que geralmente são uma lógica de proximidade, falando de redes normais, como o Facebook, como o Instagram. E isso acaba gerando justamente essa lógica de exploração. E a gente vê o caso mais longo, né, do jogador italiano que ficou 15 anos se relacionando supostamente com uma menina, né, e explorado. Isso foi impressionante para mim também. O que é interessante nesse caso, assim, eu diria que tem algumas regras para isso, né? A primeira regra é pegar a foto, aquela foto, salvar e botar no Google e pesquisar. Porque geralmente vai ter alguma informação, ou seja, se aquela foto foi reutilizada, vai estar vinculada a alguma... Até informações contraditórias, né? Informação contraditória, a questão do linguajar utilizado, geralmente é um linguajar traduzido erroneamente, né? A questão a que a gente fala muito, assim, desculpas para não atender uma ligação por vídeo. Geralmente, assim, passa um relacionamento, paixão para cá, paixão para lá, mas não tem nunca teve uma ligação visual, tete a tete, assim, ou seja, uma ligação por vídeo. Ou até mesmo, claro, tem criminosos que
trabalho numa lógica bem mais avançada, mas isso é muito, vamos dizer assim, muito raro, a questão da utilização de fake, né? Ou seja, sim, perfis, né, falsos atrás de um vídeo, mas isso é muito raro porque depende de uma sofisticação. É muito sofisticado, exatamente, é muito sofisticado. Então a questão de desculpa para não atender ligação, nem por vídeo. Então aqueles óbvios, né, doutor? Aqueles óbvios que a gente deixa passar despercebido. É tão óbvio que a gente não percebe. É que, na verdade, explora justamente uma lógica de carência, de sentimento ali. É que eu tava falando, ou seja, da solidão. A paixão acaba cegando, né? Ou seja, aquela lógica, agora encontrei o amor da minha vida, né? Para os homens, eu costumo dizer, Thaís, para os homens tem um antivírus, que também poderia ser aplicado para a mulher, mas para os homens tem um antivírus fenomenal. O espelho. Sensacional. Porque geralmente são mulheres mais bonitas do outro lado e eles já não são tão graciosos, né? Pelo contrário. Então, o espelho é um bom antivírus. Será que aquela mulher realmente né, tá para mim, tá na minha rede? Será que ou até do outro lado, né? Será que aquele homem que está se dizendo militar dos Estados Unidos realmente se interessaria por mim? Já tivemos casos no Rio Grande do Sul de mulheres que perderam mais de 250 mil reais nesse golpe. Meu Deus. Ou seja, ou seja, um problema de saúde, um pagamento de uma passagem e depois o cancelamento, ou seja, passagem, o cancelamento gera multa. Meu Deus, e tudo aquela carência, né? Onde ela justamente. Ali entregue para aquela pessoa em nome de um amor, de um sentimento, e a pessoa... Então, cuidado, todo cuidado é pouco, e aquilo que vigiem. A Adriana falou, né? A questão da obviedade, né? Trabalhar o óbvio nesse sentido que parece tão real, nem é tão real assim. É isso. Meninas, alguma pergunta? Eu tenho. A gente fica sorrindo. Vai. Emerson, eu passei por um problema de hacker no Instagram e foi uma coisa assim que a gente está falando óbvio, mas que a gente não percebe, né? Eu recebi uma mensagem, é até bom falar isso aqui, contar como que aconteceu que invadiram a minha conta. Eu recebi uma mensagem de uma vinícola que eu já tinha entrado em contato para fazer um passeio, uma visita na vinícola, né? Estava programando, vendo como que funcionava esse passeio, e do nada eu recebo uma mensagem da mesma vinícola, do nada não, após uns 10 dias, eu recebi uma mensagem dessa vinícola dizendo que eu devia, se eu queria visitar, que eles viram o meu interesse e eles precisavam que eu mandasse um código que eles iam enviar para mim por SMS para que eu fosse incluída nessa lista. Exatamente. Né? E aí eu falei, poxa, eu conversei com essa vinícola esses dias, fui lá, eu cliquei. Foi, né? Não cliquei, porque eu sei que esse negócio de link não é para clicar, mas eu tirei um print e mandei. E eles invadiram a minha conta. E depois que eles invadiram a minha conta, eu vi que era um perfil falso da vinícola que eu tinha conversado. E até avisei essa vinícola de tudo que aconteceu, mas me causou um transtorno muito grande, que hoje a minha conta, inclusive, foi suspensa. E eu fiz boletim de ocorrência, consegui recuperar depois com a ajuda de um lado, mas foi um perrengue, né? Uma dor de cabeça. E eu queria te perguntar e te pedir alguma dica para o que fazer e não fazer, né? Que é óbvio, mas que a gente pode cair nessa. E o que fazer para reverter esse quadro? Tá, deixa eu te perguntar um negócio. Tu usa a mesma senha para todos os aplicativos? Não. Ótimo, perfeito. Tu usa o mesmo e-mail para todos os aplicativos? Quase, mas não, assim, para eu recuperar, eu tive que trocar o e-mail.
viu? É uma regra. Então, a regra é não ter mesmo e-mail, ou seja, ter e-mails diferentes. Ou seja, não botar todos os ovos na mesma cesta. Tudo, né? Então... Importante, parece óbvio, mas não é. Eu acho que, às vezes, a gente, para facilitar, inclusive a memória, tu acaba colocando tudo a mesma coisa. Outra questão, se usa duplo fator de autenticação, ou seja, aquele que recebe por SMS ou por aplicativo, qual é o que você usa? Eu estava usando aquele de 2 fatores. Só que aí o hacker, ele mudou o número do meu celular lá na minha rede e ele recebia o código. Sim, mas aí tem um procedimento que a gente faz para recuperar que consegue burlar ou seja, consegue burlar a ação do hacker. Mas assim, o que a gente orienta hoje? A não ter o duplo fator de autenticação em um número de celular. É ter por um aplicativo que tenha num celular que só você tem acesso. Né, e que você possa ter o controle disso. Então, utilizar um Google Authenticator, um Microsoft Authenticator, justamente para essa atividade. E desvincular o telefone celular de praticamente todas as aplicações que você tiver. Especialmente, Thaís, Adriana e Jamile, se muita gente conhecer o telefone de vocês, ou se esse telefone já for público. Né? Por quê? Porque se ele for público, ou seja, se você utiliza a rede social e bota ali um link para o WhatsApp, é porque esse telefone, eu jamais usaria ele como uma forma de vinculação a uma conta. Muitas empresas cometem esse erro e acabam sendo, empresas e pessoas, né, acabam sendo vítimas de hackeamento de contas, não só do Instagram. Porque depois do Instagram ele vai para o e-mail, ele vai para outros serviços. Sim, é tudo um ecossistema, né? Então tenham cuidado. Outra coisa que é muito tranquilo de gerenciar, utilizar gerenciador de senha. Ou seja, você grava uma senha só e utiliza gerenciador de senha. Mas tem alguns que são pagos, outros são gratuitos. Os gratuitos são limitados, ok, mas se eu tiver um gratuito que é limitado a 50 contas, vale a pena. Vale a pena. Ou seja, são 50 contas que eu não preciso guardar senha, pelo menos, né? Talvez precise guardar de outras. Então, ter essa lógica de... E, claro, e não acreditar em contos de... Contos da carochinha. Da carochinha. Da carochinha. Essa aí é muito comum. Outros que mulheres... E aí, vamos falar, já que estamos falando no Quarentei, mulheres têm caído bastante. Contatos de clínicas ou de médicos onde já foram clientes ou perfis que foram falsificados, né, de clientes ou hackeados, né, de médicos, contatando, ofertando um tratamento por 50% do valor. Então, a questão do Botox. Vai lá fazer o seu Botox. Como é que eles conseguem, né, saber que você foi lá fazer o Botox, né, ou foi lá? Porque geralmente as pessoas postam e aquela localização ali que é colocada, eles vão pela localização, encontram que você foi na vinícola. Mas são criminosos que entendem, né, do crime digital. Não, entendem de engenharia social, não necessariamente de tecnologia, entendem de saber aplicar, de buscar informações. E o que eles utilizam muito bem são esses bancos de dados ilegais que tem na internet, que a gente chama de data broker. Então eles sabem, se eles pegarem teu número de telefone, fizerem uma pesquisa, eles vão saber quem você é, vão saber quem são seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus parentes. Então por isso que eles sabem tudo isso, né? Porque nesses bancos de dados ilegais que vazaram, ou seja, dados nossos que vazaram, estão ali as informações. Então, por isso que é importante a gente, de vez em quando, dar uma pesquisada, verificar o que já vazou a nosso respeito e ir lá e trocar senha. Importante. Meninas, nosso tempo acabou. Agradecemos, delegado Emerson. Obrigada por todas as dicas. E ficamos por aqui. Obrigada.